fazendo um ano que estamos vivendo em Portugal, então a gente veio aqui para falar um pouquinho do que era a nossa expectativa e do que foi a nossa realidade nesse período de um ano. Vem com a gente! E aí, pessoas, tudo bem? Diante deste um ano aqui em Portugal, resolvemos fazer um vídeo para falar como era a nossa expectativa ainda no Brasil e como foi a nossa realidade. Então, nada mais justo do que convidar o marido para gravar junto esse vídeo, já que nós viemos juntos, idealizamos isso juntos e estamos aqui juntos. Que assim seja. Por muito tempo. Essa deixa claro que essa é a nossa experiência, a nossa expectativa, os nossos anseios, não existe certo, não existe errado, então isso vai depender de pessoa para pessoa, o que cada um cria e o que cada um faz. Então, só para deixar claro, essa é a nossa experiência. Então, uma dica que a gente poderia dar é diminuir as suas expectativas. Então, não crie expectativas mirabolantes, porque quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração também. Então, acho que vale a pena dizer assim, ó, se preparem, pinte o pior cenário, idealize o pior cenário, se prepare para esse pior cenário e espere o melhor. Então, assim, com certeza, ou é muito mais provável que não vai existir tanta frustração, né? Seja na chegada no país, não só aqui para Portugal, mas como qualquer outro país que tu pretende viver. Certo? Então, acho que vale contextualizar um pouquinho. Eu e Yuri, nós acabamos vindo em situações diferentes. O Yuri, ele já saiu do Brasil com a autorização de trabalho, com visto de trabalho. Na verdade, ele até já estava trabalhando, né? Sim, trabalhei por um mês lá. Para a empresa aqui de Portugal, ainda de forma remota lá no Brasil. Diferente de mim, eu acabei vindo com visto de turista e fiz o reagrupamento familiar aqui em Portugal. Com a ajuda, o auxílio de um jurídico, o departamento jurídico da empresa dele. Então, para nós foi, querendo ou não, de uma forma bem simples, né? O teu processo foi mais mesmo burocracia, mas foi tudo muito simples. Com esse auxílio se tornou tudo ainda muito mais fácil. Bom, a primeira expectativa que nós dois tínhamos, né, com relação a vir morar fora, era de que nós íamos sair viajando para tudo que é lado, todo mês seria uma viagem. Mas a realidade não é essa, ela é muito diferente disso. É só a gente pensar como a gente vivia no Brasil, né? Ninguém que vive no Brasil ou qualquer outro país sai viajando toda semana ou todo mês. Então a gente acabava criando essa expectativa por ser um país pequeno, próximo à Europa, vários países a poucas horas de avião, dependendo de uma hora que está no país de avião. Então é tudo muito próximo e a gente achava que seria muito simples. Simplesmente comprar uma passagem, que o custo aqui não é elevado, não era antes da pandemia, não sei como é que vai ficar agora, ainda não vi isso. Mas para poder viajar e conhecer todo dia, toda semana, todo mês um país. Mas na verdade nesse um ano nós conhecemos o quê? Quantos países, ó, vamos falar de Lisboa, de Portugal. Quantos países nós conhecemos? Portugal mesmo. Não, que é assim, né? A gente esqueceu simplesmente da gente que a gente tinha que se estabilizar aí, por isso que ainda, além disso, né, veio a pandemia também, nos bloqueou um pouquinho para viajar, mas mesmo assim a gente não deixou de ir em vários lugares aqui de Portugal, né? Então, sim, viajamos, mas não para fora do país, mas a gente curtiu muito aqui esse ano. Claro que com a pandemia um pouquinho mais apertado, mas enfim, tem esses dois fatores. Primeiro, nós estamos nos estabilizando agora, estamos começando, e claro, a pandemia. Então essa é a realidade. A gente vai chegar aqui, a gente vai ter que se preocupar, se estabelecer num local para morar, o custo com isso, outros gastos extras que acabam surgindo. Se tu vai alugar uma casa, arrendar uma casa que não tem imóveis, tu vai ter que comprar. Então, querendo ou não, vocês vão vir sozinhos, sem os outros familiares, vocês precisam ter uma reserva. É bem diferente do que vir aqui com uma reserva para fazer turismo, né? Exato. Aqui a gente tá fazendo uma vida nova, tá, enfim, pagando aluguel, pagando luz, energia todo mês, então tudo isso tem que estar em conta, enfim, no nosso tempo de ficarmos organizados e poder sair, tá? Sim, é tudo é um custo, né? Não estamos aqui a passeio, como diz. Então isso aí é uma das expectativas que nós tínhamos e a realidade é bem diferente. Dá para viajar, o custo
não dá, nem se compara, né, o que seria sair do Brasil para turistar aqui, mas igual precisa de muito planejamento e organização também. E até mesmo com a possibilidade de viajar, o que é muito legal é que as férias aqui é possível fazer de forma escalonada, né? Sim, é que o pessoal trabalha muito, pensa muito na qualidade de vida, então o trabalho aqui, embora não é que nem uma Alemanha, que tem uma jornada diária de 6 horas de trabalho, como estabelecido no governo, nós aqui também pensamos muito na qualidade de vida, então se respeita muito quando você quer tirar férias, claro, com antecedência, você se organiza e tudo dá certo. Então aqui tem tudo isso, tem esse cuidado nas regras trabalhistas e também tem muita qualidade de vida, né? Então... Até um dos pontos que nós não imaginávamos também, que aqui tem muitos feriados. A gente achava que o Brasil tinha muito feriado, mas aqui tem muito mais. Pensa em todos os feriados antigos que tinha no Brasil, estão aqui também. É verdade, os que não se comemoram mais lá, que acabaram caindo do calendário, alguns deles ainda permanecem no calendário. Então o legal é que às vezes, por exemplo, em junho a gente tem 2 feriados. Esse ano caiu 2, né, no mesmo mês. E na mesma semana, então foi 3 dias de férias solicitado e acabou emendando tipo a semana inteira com os 2 finais de semana, um antes e o outro depois. Então isso é bom, que tu consegue curtir e aproveitar, né? Não tão direto, mas sempre com várias pausas, enfim, mantendo, né, uma qualidade de vida que é o foco deles aqui. Outro ponto que eu já não imaginava assim, tu já de outra forma, né, com relação à burocracia. Eu trabalhei muito com papéis, eu trabalhava com papéis lá no Brasil. Então, na área do direito, na área de consultoria imobiliária, então qualquer uma das partes das formas de trabalho envolvia muita burocracia. E eu achava que extremamente burocrático lá. Aqui é muito mais. Então, assim, pra tudo, tu tem que ter muita paciência. E não adianta que o sistema ele é muito demorado, é muito mais devagar, né? Uma dessas coisas, por exemplo, o Yuri já veio com visto, então eu imaginei que seria muito mais rápido o meu processo, muito mais simples. E se eu for ver do período que nós viemos pra cá, desde o dia que nós chegamos aqui, até quando efetivamente chegou na minha mão a minha autorização de residência, foram 7 meses. Então, isso aí acaba gerando uma certa frustração. Claro, salve as exceções, né? A gente faz algumas coisas mais rápido do que no Brasil, mas a maioria ainda em si é burocrática. E também nós notamos aqui que para tudo nós temos papel, ainda nós temos as nossas compras de supermercado com listas e listas de papel, que isso já é, querendo ou não, já foi eliminado no Brasil, aqui continua, então para tudo tem um comprovante e não se confia muito em meios digitais de comprovação, então isso ainda continua. Claro que nós temos certificados digitais e tudo para provar a veracidade de um documento, mas ainda tem bastante burocracia para criar esses certificados, então é uma coisa que está evoluindo. Verdade, ainda tá. Daí tu tem que vir com paciência para isso. Bom, outra coisa que eu não esperava era com relação à utilização do inglês. Eu não tinha essa expectativa de que seria tão necessário. Estamos indo para um país português, fala a língua português, então esse já não seria um problema na minha cabeça, né? Mas chegando aqui eu vi que ele é muito necessário. Na tua área tu já é especificamente em inglês, então... Meu ponto de vista sobre essa expectativa é que eu com certeza iria usar o inglês para o trabalho, enfim, minha empresa é uma multinacional e estamos falando inglês todo momento. Agora, o que muda aqui é que quando você está andando na rua é bem provável que você possa ter que usar inglês, porque tem muito imigrante e tem muito turista também. Claro, agora em questão da pandemia está um pouco diferente, mas a maioria das vezes a gente se viu em algumas situações em que tivemos que conversar em inglês para poder ajudar uma pessoa que está tentando se encontrar aqui na cidade. Então, como é um país europeu, o dia a dia também é possível que você tenha que falar inglês. Na parte comercial também é necessário, até eu preciso me preparar melhor, porque tem muita gente que vem pra cá sem falar o português, então eles vão tentar se comunicar, obviamente, pelo inglês, né? Então isso é muito necessário. Inclusive vagas de emprego, que eu andei olhando na parte comercial e tanto na parte jurídica,
é necessário, exigem sempre no mínimo um inglês, muitas vezes uma outra língua. Português, inglês fluente, ou um francês, que também é bastante presente, um alemão, um espanhol, então o mínimo exigido é o inglês. Até mesmo para quem vem trabalhar na parte de restaurantes, restauração, atendentes de mesa, né, que seriam os garçons. Então, é necessário sim se preparar. Vai vir para Portugal falando português, mas tem que ter uma boa noção do inglês. Outro ponto que a gente não esperava, que para nós foi bem surpresa, é com relação à cultura portuguesa, que absorve muito a cultura brasileira. Consome bastante, né? Nossa música, nosso filme. E é curioso porque às vezes a gente está conversando com português e eles sabem de algumas coisas que estão se passando no país no momento, situação política. Mas o que chama bastante da atenção nossa é que eles conhecem a nossa cultura, sabem do samba. Não só do samba, inclusive para nós que somos da região sul, eles têm muitas vezes, eles detectam que nós somos do gaúchos porque, enfim, nosso sotaque. O nosso sotaque. É curioso de saber que eles entendem até pelo próprio sotaque de que parte do país a gente é. Isso é muito legal, né? Eu já morei em outro país que pra eles, Brasil se resume a Amazônia, Bahia, São Paulo e Rio, acabou. Então não conheciam mais nada, né? E aqui eles conseguem identificar inclusive da onde nós somos, alguns até, essa semana, ontem, né? Teve uma pessoa que perguntou, são de Porto Alegre, e pra nós é surpresa, assim, ter isso é bem legal. Agora, com relação à carreira, com relação à nossa expectativa com o fator carreira. Bom, eu botei a minha régua lá em cima. Achei que tudo seria muito mais rápido, achei que a documentação se resolver fácil, logo eu estaria inserida no mercado de trabalho, estaria trabalhando, mas na verdade não foi isso que aconteceu, tá? Até mesmo porque a minha documentação demorou, eu tinha um agendamento no CEF, mas levou 5 meses até o teu atendimento. Então, nesse período, para as vagas que eu me candidatava, exigiam a documentação e isso acaba te trazendo um pouco de frustração, mas não tem o que fazer, não depende de ti, né? Então, eu precisei ter um pouco de paciência, um pouco de calma, isso gerou um estresse muito grande, mas não adianta, faz parte do processo, então tu tem que vir preparado para isso. Nem todas as empresas vão aceitar você estando, mesmo que seja com relação, seja feito o reagrupamento, já com agendamento, vão aceitar você para o trabalho. Hoje, aonde eu trabalho, é totalmente diferente, mesmo já tendo experiência, eu precisei fazer muitas formações, vários cursos. Então, isso aí também acaba demorando um pouco até que as coisas se deslanchem, se desenvolvam e tem que ter um pouco de paciência para isso também. Na minha perspectiva, a minha regra estava igual ao que estava no Brasil, mas eu vejo que não se encaixou porque aqui é um pouco diferente do que no Brasil. Nós estamos na União Europeia, então aqui tem muita coisa que é evoluída, muita coisa que é atualizada, mas os processos ainda são um pouco antigos. Eu vejo bastante ainda modelos de processos antigos, mas que funcionam, possuem maturidade em cima desse processo, enfim, é um pouco burocrático, que ainda precisa ser muito mais evoluído, tem que estar mais maduro maduro para ser aplicado de uma maneira ágil. Então isso foi uma coisa bem diferente, bem discrepante do que tem no Brasil atualmente, que lá nós sabíamos que tinham empresas antigas e empresas super evoluídas e ágeis. Aqui é mais ou menos nesse mesmo molde, mas com uma predominância de empresas bastante antigas e que agora estão correndo muito para evoluir seus processos, mas sempre de uma forma mais, digamos assim, tradicional. Eles são organizados dessa maneira aqui e funciona. Em termos de carreira profissional, eu vejo como uma oportunidade de trabalho e espaço muito maior. Então, o que às vezes aqui é tradicional, se sabe que dá para automatizar no Brasil, aqui há espaço para se fazer também, né? Então, tudo depende da pessoa e da vontade que ela tem de fazer alguma coisa aqui, né? Creio que quem vem para cá está destinado ou está focado em fazer o seu melhor do que já fazia no Brasil, porque além de ter que se destacar aqui, tem que levar em conta que aqui eles dão muito valor para o tradicional. O que seria valor para o tradicional? Muito em tempo de experiência em determinada área, como exemplo, programador aqui, se olha muito a quantidade de tempo de experiência mais do que a sua capacidade de ter skills e soft skills para
para se resolver determinado problema de uma empresa. Também se olha muito certificados, aqui certificação para tudo vale a pena, ou seja, aqui vale muito papel, vale muito tudo, todos os cursos que você fez, mas mais do que tua própria proatividade de resolver problemas. Então isso é um pouco diferente aqui, mas nada ruim. Eu digo que isso são mais oportunidades que nós temos do que, enfim, já tínhamos no Brasil. Na verdade, o Yuri trabalha com tecnologia da informação, então seria uma forma... É bem visto os profissionais da área do Brasil, dessa área, né, amor? Sim, sim, isso é outro ponto, né? Aqui se enxergam muitos brasileiros com uma mão de obra extremamente qualificada e realmente proativa. Isso vem da nossa cultura brasileira, né? Então isso é muito, muito valioso aqui para eles. É verdade, até o dono da empresa que eu trabalho, ele comentou assim que os brasileiros têm muito disso, né? E que a questão assim de botar a mão na massa, ele diz ir lá, fazer, a proatividade, ela acaba sendo muito maior do que eles estão acostumados, né? Palavras do português, para deixar bem claro, não vim pedrada aqui em cima de mim. Né? Ele comentou isso em um dado momento, mas claro, são pessoas, né? Cada um tem um estilo e cada um tem um objetivo, vai depender de cada um. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Com relação às nossas expectativas e realidades, a gente acaba caindo no... Tem outro ponto que a gente... foi mais um preconceito meu que eu tive, que foi quando chegamos aqui na cidade, eu pensava que a cidade era muito antiga, velha pra caramba, e se provou extremamente ao contrário aqui, né? Porque, não é extremamente ao contrário, o que se dá pra ver aqui, a cidade em Lisboa, no caso, nós vemos partes velhas, mas bem mantidas, e partes extremamente novas, bem evoluídas, como por exemplo o Parque das Nações, foi feito em cima do aterro lá em 1998 e é o parque tecnológico que nós temos, tem outro também aqui na região de Lisboa. Porto também, assim, é uma cidade velha, mas tem muitos lugares bonitos, assim, modernos, então isso era uma expectativa, mais um preconceito, assim, uma expectativa bem abaixo que a gente tinha e que se provou o contrário aqui quando nós chegamos, né? Bem surpreendidos, né? Mas é isso, gente. Aqui tem muita coisa legal para conhecer. A cidade proporciona muitas coisas gratuitas. A estrutura é muito boa, né? Então, o fator segurança, qualidade de vida, natureza. Isso é o tempo todo. Então, tu tem muitos parques, ciclovias, tu tem N opções com custo zero, e isso é incentivado, né, nas freguesias ao país a ser usufruído, sempre. Então, isso é algo muito bom, que quem pensa em vir para cá, com certeza não vai ter expectativa frustrada, muito pelo contrário, vai ter a expectativa superada, assim, porque é muito melhor do que a gente imaginava nesse ponto. Então, a única dica que a gente dá, assim, não deixe de se organizar financeiramente, pois se a ideia vir como turista para ficar aqui, a gente sabe que tem muita gente que faz. Eu não aconselharia, eu sinceramente não teria coragem, né? A nossa situação, graças a Deus, nos favoreceu vir de outra maneira, mas as pessoas que vêm dessa forma, sem ter a nacionalidade portuguesa, sem ter a documentação em mãos, ela não é muito simples, não é fácil. Vai ter que batalhar muito e principalmente vai ter que vir com muita grana para poder se manter. Não se pode ter uma mentalidade antiga que era como, por exemplo, para emigrar para os Estados Unidos lá em 1980, que se tinha um sonho americano, resolvendo tudo, trabalhando de qualquer jeito, ia resolver, ia evoluir. Não, aqui as pessoas são extremamente educadas, tem muito curso superior, tem bastante qualificação técnica, então a expectativa dos imigrantes aqui é que querem evoluir venha preparado, mais preparado até do que é no Brasil, porque é só assim que você vai evoluir e, enfim, aumentar sua renda e crescer aqui. Não esquecendo que Portugal está entre os salários mais baixos da Europa. Então, por mais que você já seja diplomado, com pós-graduação, não adianta colocar uma expectativa financeira muito alta, porque a realidade não existe. É diferente lá no Brasil,
Por exemplo, na minha profissão, tinha pessoas que ganhavam 1.000, mas tinha quem ganhasse 100 mil no mês, né? Dependendo do profissional, do que tinha, do que fazia. Aqui é bem Então, essa balanceado, disparidade, né? não existe, assim, não nesta proporção, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que quer sair daquele patamar daquele teto que já atingiu na sua profissão, tem que pensar em empreender, tem que fazer alguma coisa diferente, dar aula, um extra, um freela, algo assim para ter uma renda melhor, enfim, ter outro patamar de vida, que não é ruim, tá? Porque o padrão daqui é uma ótima qualidade de vida. Excelente. E barata. Então, para quem trabalha e faz tudo certinho, paga suas contas, tem uma ótima qualidade de vida. Mas não espera fazer muita riqueza desse jeito. Bom, essa foi a nossa breve retrospectiva, assim, das nossas impressões nesse último ano morando aqui. Espero que tenha ajudado. Se for com alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários que talvez a gente possa ajudar, certo? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e indica pros amiguinhos. É isso, amor. Tranquilo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.